Fala, meus queridos! Então, vamos aí a uma aula bem legal também. Essa é um pouquinho maior, essa aula, do que foi a anterior, né? A aula anterior eu falei sobre a questão do final do mês e do começo do mês, tá? Que normalmente os players fazem ali aquela auditoria e tal, tá? Os bancos, né? E eles veem quanto contrato eles ainda estão comprados ou vendidos. Aí eles soltam esses contratos para iniciar o outro mês, tá? Já comprado ou vendido de novo, tá bom? Então tem tudo isso que tem que ser analisado. Só que a gente tem uma técnica, né, que é o caixote do dia anterior também, que faz isso, para a gente prevenir essas coisas. A gente tem a linha do pivô, tá? Porque se não tiver tendência naquele dia, os players ainda estão montando as posições, o preço vai ficar bem lateral, tá? Isso serve para essa aula aqui também, tá? Se o preço está lateral, a gente tem a técnica da linha do pivô, e daí no começo da manhã já tem a técnica do caixote daquela região, tá? O módulo checklist eu ensino a fazer isso aí, tá? Então, essas técnicas são para esse tipo de situação, tá? Então, virada de contrato. O que é o contrato, Cris? Cada ativo ele tem um contrato, tá? É o contrato vigente do mês, tá bom? Nesse caso, eu estou gravando a aula agora em novembro, tá? Então, a gente está no contrato Z, tá? Do índice, ó. Tem o IN, tá? Daí, o IN significa que é mini contrato do índice, tá? Índice significa o IN, tá? E o W é mini contrato, tá? Aí tem o Z, tá? O Z significa o mês desse contrato de mini índice. E temos aí também o ano, tá? Nesse caso, a gente está no ano de 2022, tá? Então, essa sigla toda representa isso aqui. O W significa que é mini contrato, que é um mini contrato, assim como no WDO, tá? O W significa que é um mini contrato de dólar, tá? Daí vai ter a letra, vai ter, eu não sei qual que tá agora. Depois a gente pode mudar também, mas WD-DOS 22, tá? Ó, cada uma dessas coisas aqui significa uma coisa. O conjunto, né, WDOS 22, tá? Então, o W significa mini contrato de dólar, tá? O DO dólar, o Z o mês desse contrato vigente, tá? E o ano, tá? Então, isso aqui, tá? O que acontece? Se eu tenho aqui o INQ, tá? 22, tá? De um determinado mês. Isso aqui quem define é a bolsa e tal. Vai ter umas tabelinhas que você acha na internet para saber qual que é o contrato de qual mês, tá? De WinQ vai passar para o próximo mês para WinZ 22, tá? Essa troca de um contrato para o outro, tá? O que muda aqui realmente é sempre os três últimos caracteres, tá? Que é o mês e o ano. Isso sempre vai mudar. Isso aqui não muda. O IN e WDO não mudam, tá? O que muda é o Z, é o mês e o ano, tá? Quando tem essas viradas de contrato de uma letra para outra, tá? Tem que tomar cuidado, porque nisso os players soltam contrato pra caramba, o preço cai demais ou sobe demais, não sei, tá? Às vezes eles colocam tanto contrato que o preço sobe tanto, tá? Então existe muita volatilidade nesse Paranauê todo aí, tá? Então cuidado, tá? O que acontece? Nós temos uma plataforma profissional que vai nos alertar aqui em cima, ó, ativo próximo do vencimento vigente, blá blá blá. E daí você vai ser esperto. Você não vai mais operar o último dia desse contrato vigente, porque é no último dia, tá? Por exemplo, aqui, o Profit alerta sempre 2 dias antes do contrato vencer, tá? Então, o contrato Q vai vencer, não vai mais ser operado. Os players, os bancos não vão mais querer operar num contrato Q, eles vão querer ir para um contrato vigente, onde vai ter mais volume e tudo mais, que vai ser o Z, tá? Nessa virada aqui, o Profit já alerta 2 dias antes, tá? Um dia antes, você já tem que correr para o contrato Z, tá? Não espera o contrato Q fechar para ir para o Z. Vai num dia antes, tá bom? O Profit alerta 2 dias, tá? Se abrir o Profit hoje, opa, lá ó, mensagenzinha, 2 dias. Então amanhã eu já posso ir para o Z, tá? Já vai para o Z, tá bom? Porque o que acontece? Os players vão tirar toda a grana deles aqui, e mandar para o Z, cara. E nisso, o Q fica muito abaixo do volume e o Z começa a ter volume, certo? Isso vale para o dólar, mesma lógica, tá? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso.
Quando o Profit já te alertar aqui, ó, ativa o próximo vencimento, você sabe que no outro dia ainda vai estar valendo aquele contrato vigente, mas já vai para outro contrato. Os players já estão migrando para lá naquele dia, tá? Para que daí no terceiro dia já estejam todo mundo naquele novo contrato, certo? Então por que isso? Porque a gente quer operar quando tem volatilidade. Se os players estão tirando a grana, quem mais tem grana aqui no mercado é quem? É os bancos, é os grandes players, grandes instituições. Tá? Se eles estão tirando contrato de um para o outro, a gente tem que ficar esperto. Vamos junto com eles, vamos fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, tá? Então cuidado com isso, tá? Fica ligado com isso, que essa também é uma dica que vale ouro, beleza? Vou ficando por aqui, valeu.